Aí vem a grande pergunta. Beleza, magia do caos do WandaVision, não é magia do caos como a gente tem de magia do caos do Peter Carroll, da IoT, do Ray Sharing, não é magia do caos como a gente chama de magia do caos de servidor, de sigilo, como que tá na internet. É uma coisa que tem referências em referências anteriores, prévias. Tem um pouco também pela pesquisa que eu fiz de referência que também é comum com a magia do caos do Peter Carroll, que é o fato dali na década de 50 e 60 ter surgido muitos estudos relacionados com matemática caótica, referências a questões probabilísticas estudadas pela mecânica quântica, que é uma parada que serviu de pano de chão para ficção já há bastante tempo e até hoje é utilizado demais pela ficção. Qualquer coisa, a explicação é mecânica quântica. Não que sejam explicações genuínas, mas é simplesmente a explicação mecânica quântica, porque convence o público de algum jeito. Ou tem referência em coisas reais, em estudos científicos. Não necessariamente, né? Bruno tem pergunta. O que pode significar dentro da magia do caos criar uma realidade que cria problemas para você mesmo, como a autossabotagem? Tá. Vou falar sobre autossabotagem também. Na verdade, já está no meu cronograma, mas eu vou adicionar aqui como marcador. Autossabotagem. Porque agora é importante a gente adereçar a ideia que é a seguinte: aquilo que a Wanda faz no seriado é possível? Eu espero que vocês já tenham chegado à conclusão que não. Muito do que a gente vê na ficção de fantasia são representações poéticas de processos reais. Quando a gente vê numa ficção fantástica um guerreiro bradando uma espada mágica que brilha e se transforma, aquilo é uma representação poética de outros tipos de processos por quais nós passamos dentro da magia. Quando você vê o mocinho utilizando um amuleto poderoso mágico para derrotar o vilão, isso também tem uma conotação poética. Representado de modo visual, estimulante, vibrante, mas que não tem uma conotação denotativa, de ser a vero, uma pessoa capaz de olhar e reconfigurar o seu mundo. A configuração poética disso é o fato de que nós precisamos ser capazes de reconhecer como é a nossa realidade e, tomando conhecimento dessa realidade, ser capaz de influenciar a respeito dela e modificar aspectos dessa realidade. No Libernu do Peter Carroll, ele fala um pouco a respeito disso, sobre a questão de reconfiguração de hábitos, de você ser capaz de identificar hábitos que você tem e modificar eles à própria vontade. Eu tenho o hábito de tomar café. Selecione arbitrariamente tirar o café da sua vida. Eu escovo os dentes com a mão direita. Selecione e experimente o efeito em você de passar a escovar os dentes com a mão esquerda e treinar para isso. Tirar e recolher e colocar hábitos diferentes para se tornar individualmente mais maleável e mais capaz de trazer plasticidade para o seu contato com a realidade. Mas isso é uma coisa ainda muito pequena, muito pueril, muito boba com as possibilidades que a gente tem. Para estudar a nossa realidade, na minha opinião, a gente pode começar pensando sobre a nossa relação com as pessoas. Como são as nossas relações interpessoais? Dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito pessoal, dos nossos amigos. O que é que essas relações falam sobre nós? Quais são os valores das pessoas com quem nós convivemos mais? E se esses valores combinam ou não com os nossos? Quais são os nossos gostos? Quais são os nossos hábitos relacionados com as nossas preferências em vários âmbitos? Quais são as nossas condições socioeconômicas? Isso vai nos levar a entender a geografia do espaço em que nós vivemos. Eu nasci e vivo no Brasil, no Espírito Santo, em Vitória. E isso tem profunda influência sobre a configuração da minha realidade, porque grande parte da minha vivência, da minha oportunidade de trabalho, da minha oportunidade de educação, de formação, foi pautada a partir do local geográfico em que eu vivi, da cultura das pessoas naquele lugar. E cultura não é só a arte daquele lugar. Cultura é a mentalidade das pessoas naquele lugar.
se eu nasci numa cidade muito machista, se eu nasci numa cidade muito provinciana, tal qual é Vitória, onde as pessoas são muito fechadas nos círculos sociais delas, e se você não arruma um jeito de romper essa bolha delas e entrar nesse círculo, você acaba não conseguindo oportunidades em vários âmbitos de pessoas que só dão empregos para sobrinhos e conhecidos e filhos de amigos. Só assim, só por entender a sua realidade em vários âmbitos ajuda vocês a entender como influenciar melhor sobre elas. Entender aquilo sobre o qual você tem poder e entender sobre aquilo sobre o qual você não tem poder de modificar individualmente. E assim, estudando e conhecendo a sua realidade, você tem a possibilidade de entender como atuar de modo mágico para modificar a sua vida. E nem sempre a modificação vai ser focado no lado externo. Eu, pessoalmente, tenho a concepção de que a modificação de realidade é mais potente quando a gente tenta modificar a nós para que, modificando a nós mesmos, nós sejamos capazes de influenciar melhor o ambiente. Mas antes disso, antes de me mudar em algum aspecto, tem também o fato de que tomar atenção, observar o espaço em que nós estamos vivendo, já é uma forma de influenciar não só a nós com o espaço, mas o próprio espaço. Não tem nada a ver com aquela questão de poder do observador na mecânica quântica, não. É mais simples e mais direto do que isso. Se a gente tem algum hábito compulsivo, compulsão por comer, compulsão por olhar rede social, compulsão por estar o tempo todo escutando música, compulsão por algum hábito de sentar numa determinada posição que prejudica a nossa coluna, compulsão por fazer coisa X ou assado, beber água de menos, beber água de mais, comer muito sorvete, comer muito chocolate. Vários desses hábitos compulsivos, eles perdem um pouco a força quando a gente toma alguma consciência de observar o ato, de nos observar fazendo esse ato. Existe algo de fuga do eu nesses hábitos. São aquelas práticas que a gente tem para tentar se confortar e acaba que o conforto que a gente tenta trazer para nós mesmos nunca é suficiente, porque a potência com que aqueles hábitos conseguem suavizar o nosso estresse, suavizar algum estresse de ordem física, mental ou mesmo emocional, fica menos potente do que a nossa necessidade dessa compensação interna. Então acaba que quando você come um chocolate, depois de muito tempo sem comer chocolate, é tipo, que coisa gostosa, maravilhosa, e aquilo te bota umas coisas no seu cérebro, no seu sangue, que te faz se sentir bem por um tempo. Mas acaba que com a resistência que o seu corpo cria, você come o chocolate e aquela mesma quantidade já não atende mais à necessidade que você tem. Chegando-se num ponto que nenhuma quantidade atende à necessidade que você tem de suprimir deficiências, de suprimir o seu estresse de várias ordens com aqueles mesmos hábitos compulsivos. E acaba que esses hábitos eles se tornam uma fuga do eu porque a gente esconde de nós mesmos os hábitos que a gente cultiva. A gente passa a ir na cozinha para poder pegar alguma coisa para comer sem nem tendo consciência do que a gente está ali, que a gente está fazendo. Nossa mente desvia para outro lugar e o nosso corpo simplesmente age e reage por conta própria. A gente já está acendendo o cigarro sem nem precisar pensar em pegar um cigarro, sem nem se deixar sentir falta do cigarro. E a gente já está lá. De novo, eu tô falando sobre compulsões, sobre pequenos hábitozinhos que minam a nossa energia e que eles se instalam sem a gente ver. E o simples observar, o simples mirar, observar e ver, opa, eu estou prestes a fazer aquele hábito. O simples tomada de atenção já lhe dá um certo poder em relação a essas compulsões. E o simples observar a nossa realidade já é uma maneira simples de começar a atuar sobre ela por conta disso. Porque nos dá poder de ação, poder de escolha, poder de alimentar ou não alimentar aquele determinado hábito. Quando a gente passa por uma situação familiar de estresse muito grande, de sempre ter um atrito, um diálogo complicado, o simples botar-se na posição de observar aquele momento de estresse já modifica a situação.
Porque quando a gente às vezes está numa situação que é geralmente estressante, a mesma dinâmica de diálogo, a mesma dinâmica de conversa, a mesma dinâmica de zuretar um outro conversando, falando. Eu fiz um barulho muito bizarro representando isso. Mas o simples fato da gente estar naquela mesma ladainha, de ter aquela mesma discussão sobre aquele mesmo assunto com aquela pessoa do nosso ambiente familiar, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está fazendo isso de um jeito inconsciente, a gente não está pensando sobre o que a gente está fazendo. A gente está reagindo dentro dos mecanismos que a gente está acostumado a agir. E o simples botar-se na posição de observar-se a si mesmo fazendo aquilo já te dá um poder fodido de percepção e de atuação sobre a situação. De não deixar a compulsão da repetição do mesmo hábito, do mesmo esquema de relacionamento tomar influência e poder sobre você. Então, o primeiro ato de modificação da própria realidade é observar com atenção a própria realidade. Observar-se ao longo do dia. Eu tenho feito isso ultimamente com mais impacto do que há um tempo atrás. De ver quanto tempo eu realmente gasto fazendo cada coisa. Quanto tempo eu gasto realmente trabalhando ou estou simplesmente selecionando alguma playlist no YouTube para poder botar como background e no meio desse processo eu acabo assistindo uns 10 videozinhos de 3 minutos de um outro cara que eu acompanho. Quanto tempo eu gasto realmente fazendo uma determinada atividade ou me preparando para fazer aquela atividade? Eu já percebi que eu gasto muito tempo me preparando para ir dormir. Porque, agora eu vou dormir. Mas não é agora. Eu tenho que resolver tal coisa ali, desligar o computador, escrever as coisas ali no meu caderno, tem que tomar um banho, tem que preparar uma outra coisa depois do banho, tem que pegar uma água fresca, tem que fazer aquilo outro, tem que arrumar não sei lá o quê. E acaba que você cria vários pequenos hábitozinhos que te prejudicam naquilo que você tem como intenção e como intento. O simples observar-se assim com atenção já é uma forma de atuar. E depois de observar por bastante tempo a sua própria realidade, como você vive, como são os seus hábitos, você acaba tendo a possibilidade de descobrir como modificá-los de forma mais efetiva, de como atuar sobre o seu mundo. E é aí em que depois de vocês perceberem, pesquisarem, estudarem várias outras maneiras de tentar atuar sobre a sua vida de modo mais efetivo, sobre o que eu realmente preciso fazer para melhorar o meu sono, sobre o que eu realmente preciso fazer para diminuir o chocolate, por exemplo, sobre o que eu preciso fazer para diminuir o cigarro ou diminuir alguma outra coisa que me prejudica. E depois disso, se vocês ainda precisarem de fazer mais alguma coisa para atuar sobre a sua realidade pessoal e comum com as outras pessoas, vocês recorrem à prática mágica. De qualquer estirpe que vocês sentem necessidade, seja evocação, invocação, sigilos, servidores, coécia, sei lá, o que quer que seja o sistema de vocês. Porque aí vocês vão atuar de maneira simbólica sobre o seu mundo e ver os efeitos corroborando em várias das regiões da sua vida. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí para poder comentar.